sou formado em Engenharia Agronômica pela Exalc, USP, lá em Piracicaba. E toda a minha formação, né, eu me formei em 99, toda a minha formação foi dedicada ao extensionismo, né, ou seja, a atender o produtor rural, né. Então participei de estágios bem importantes, como o GEA e o CPZ, conhecido de muita gente. Quando eu me formei, eu fui para fora aprender a falar inglês. Então foi uma experiência interessante, porque eu trabalhei de garçom e entregava jornal para me sustentar lá, tá certo? E voltando, fiquei quase 7 anos em empresas de consultorias, como a Scott Consultoria e a FNP, que me deram uma bagagem muito importante como analista do mercado pecuário e de lácteos, né? Também atuando aí palestras, participação de eventos, entrevistas, artigos em revistas e tudo mais, né? Depois eu tive uma experiência como pesquisador e projetos na Markstrat, antes de ir para Perdigão. Na Perdigão eu fiquei inserido na área de planejamento, também cuidando da área de inteligência, né? E lá também fui responsável por iniciar uma área no mercado externo, na Perdigão. E desde 2009 eu estou na BASF, né? Também seguindo a área de planejamento e Business Intelligence, cuidando dessa área que é tão importante para as empresas. Perfeito. E fala assim um pouco para nós, Geide, obviamente que a gente vai abordar sempre com a sua visão, qual é a sua percepção sobre a área, mas conta um pouco para a gente o que é inteligência de mercado, para que os nossos alunos entendam qual é a importância dessa área. Bom, inteligência de mercado é algo, vamos dizer assim, simples do ponto de vista de conceito, mas complexo do ponto de vista de atuação, né? Então, inteligência de mercado, o que é? Nada mais você pegar o que a gente tem hoje, que eu posso até dizer que é um bando de dados, né? A gente tem diariamente praticamente um tsunami de informações, armazenar, organizar e tirar proveito daquilo da melhor maneira para que os nossos clientes tomem a melhor decisão em cima dessas informações. Então, você traz o estratégico baseado em informações de dados, Isso. Informações realmente existentes no mercado. Pesquisa de mercado, notícias, relatórios e tudo mais. E eu enxergo o Business Intelligence, né, ou seja, a inteligência de negócio, com 3 pilares, né? Geralmente as pessoas falam inteligência de mercado. Você não pode olhar só o mercado, você não pode olhar só o mercado o qual a sua empresa está inserida, ou o segmento, né? Então por que do tripé? Você tem que olhar sim esse mercado que você está atuando, mas você tem que olhar, tem que fazer a inteligência competitiva, você tem que olhar o teu concorrente, os novos entrantes, tá certo? E você também tem que olhar a economia, que eu chamo de inteligência econômica. Você tem que ter um mínimo ali de acompanhamento de câmbio, dados macroeconômicos, para você saber como é que o país está indo, como é que o seu mercado consumidor está indo, e o mercado externo. Então a interação, por isso que é um tripé, né? Não dá para você fazer só a inteligência de mercado sem olhar os outros dois, tá? Então é dessa forma que eu enxergo o Business Intelligence. Que realmente você complementa a informação para a tomada de decisão dos gestores. Exato. Bom, e como que ela interage, né? Como que a inteligência de mercado ela está inserida dentro, por exemplo, na sua experiência, dentro dos outros departamentos? Como que vocês oferecem essas informações para essa tomada de decisão dos gestores? Bom, a área de inteligência é uma área crucial, né, dentro da empresa, porque ela supre de informações, análises e relatórios as áreas de vendas, de marketing, de pesquisa e desenvolvimento, área técnica, área de acesso ao mercado, cujas informações podem vir de pesquisas que a própria área faz, informações que vêm externamente quando você contrata uma pesquisa de mercado, e a interpretação daquilo, a análise daquilo, as conclusões e as recomendações são matéria-prima para que as pessoas atuantes nessas áreas consigam tomar as melhores decisões nas suas atividades. Então, o que eu pude perceber também, por exemplo, essa questão da análise do profissional ser um profissional analítico, porém também um profissional de relacionamento, porque ele tem que estar sempre em contato com outros departamentos. Então assim, já puxando para o lado do perfil do profissional para trabalhar na área de inteligência, acima de tudo ele tem que ser uma pessoa extremamente analítica e crítica. Então ela lê uma notícia, será que o número que me informaram nessa notícia é esse mesmo? Então ela vai pesquisar. Então é uma pessoa que está sempre investigando, ela não para, né? Então tem que ter senso crítico com os números. Então assim, não é porque o número veio de uma pesquisa
de renome que você tem que confiar cegamente naquele número. Você pode analisar, conflitar quantos dados, ter algumas premissas para aí sim você falar, não, eu confio na análise desse conglomerado de informações. Perfeito, excelente. Então não dá simplesmente para confiar, você tem que realmente investigar e ir atrás da informação por outras fontes. Sim, e nesse campo a gente tem dois tipos de informações, né? Informações primárias e secundárias. As primárias são aquelas em que são de fontes confiáveis. Então, por exemplo, você vai confiar numa informação que vem do Ministério da Agricultura, uma informação que vem do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, uma informação que vem da Fiesp, do DERAL, da Emater e tantos outros órgãos que fazem aquilo, eles constroem aquilo, né? E você tem informações secundárias, que é coletar a opinião de pessoas para validar, sei lá, estamos trabalhando com uma projeção de longo prazo. Então, o que está na cabeça daquele pesquisador ou daquele professor vai te ajudar a dizer o seguinte, olha, acho que o mercado cresce assim ou assado, traçar cenários. Então você junta a informação de fonte primária com a de fonte secundária e você consegue ter uma melhor fotografia do que você está estudando. Né? E aí entra também a sua interpretação sobre aquelas informações que estão sendo trabalhadas. E o tripé, como eu comentei no início, né? Você não pode esquecer, você está olhando só o seu mercado, você tem que ver o que está acontecendo com a concorrência, porque isso pode mudar um desses cenários, e a questão econômica do país, da região ou mundial. Né? Excelente, Geide. E assim, com relação a um exemplo de caso de análise, né, um case, como que geram essas informações que o engenheiro agrônomo está no campo e ele pode usar no dia a dia? Porque o que eu percebo um pouco muitas vezes o agrônomo que está atendendo o produtor, seja ele representante de vendas, né, um consultor de vendas, ou sendo ele desenvolvimento de mercado, como ele consegue entender essas informações e utilizá-las no dia a dia e principalmente captar essas informações que vão alimentar esse grande banco de dados, essas grandes informações? Bom, pegando um pouco da minha experiência, até de trabalhar com alguns sistemas, né, algumas ferramentas de inteligência, a gente consegue levar no nível desse engenheiro agrônomo que está trabalhando no campo, atendendo os seus clientes, agricultores, revendas, cooperativas, bem como o colega do departamento técnico, informações daquele mercado no nível daquela célula de vendas, ou seja, o território dele, né? Então, quais são os cultivos que tem ali, quanto que tem de área plantada em cada município, qual que é o investimento que o agricultor faz em defensivos agrícolas, por exemplo, naquela cultura, naqueles municípios, porque dependendo do município o nível tecnológico é maior ou menor. Então, de posse dessas informações, ele tem uma visualização melhor do território dele. Então, por exemplo, se eu extrapolar isso para a média da empresa no nível Brasil, eu consigo ver se aquele vendedor, pelo portfólio que eu tenho, se ele está com um market share muito baixo frente à média que a empresa tem no Brasil. Então essa é uma ação que ele pode tomar, junto com o gerente dele. Uma informação munindo ele de informações que ele possa atuar no campo, mudando a estratégia. Isso, e a outra ponta que você colocou, assim, como ele também auxilia nesse processo. Então assim, ele me auxilia na validação das fontes públicas, né? Em que a gente pode ter mais de uma fonte, ou seja, qual que é aquela mais assertiva. Em último caso, quando a gente não tem a informação, é a recomendação dele de que aquele município tem tantos mil hectares de área daquele cultivo, entendeu? Então a gente consegue se ajudar nesse sentido, então ele vai ter sempre uma visão muito clara do território dele. Então assim, é diferente dele ir lá atender o cliente dele sem ter a noção do ambiente que ele está inserido ali, ele vai com uma visão meio míope, e mesmo que ele tenha alguma noção por trabalhar ali há muitos anos, ele está ainda no nível que eu diria do raio-x. Agora, tendo de posse dessa caixa de ferramentas, vamos dizer assim, com essa base de informações, ele vai no nível da ressonância magnética. Então ele vai saber o que ele tem que fazer e ele vai saber o que ele vai ter que atingir em função das metas que ele tem para ele e para a regional dele, né? Então, facilitando as ações que ele vai tomar no campo. Exatamente, ele vai ser muito mais assertivo, baseado no que a gente produz internamente na área de inteligência e
fornece para ele de uma maneira via sistema ou direta, enfim. Mais trabalhada. Né? Exato, exato. Perfeito. E a área de inteligência de mercado que realiza a análise de viabilidade financeira dos projetos? Porque eu senti uma dificuldade muito grande, e até mesmo sendo empreendedora, saber a viabilidade de um projeto, de uma ação e tudo mais. Como que ocorre essa interlocução para a análise da viabilidade de um projeto hoje? O projeto geralmente ele passa por um business case e se ele avançar, né, a própria viabilidade desse projeto, se ele avançar, ele vai para um projeto piloto, que é valendo, vamos dizer assim, e depois ele pode virar, enfim, um produto, um serviço ou até uma unidade dentro de uma empresa. Mas a base para a construção daquele projeto, da análise daquela viabilidade, geralmente vem de quem tem a informação. Seja da concorrência, seja daquele mercado cujo projeto ou produto tem a ver, né? Então você faz um projeto para lançar um produto, olha, eu preciso ver quanto eu vou cobrar, qual que é o custo dele, então algumas informações vêm da área financeira da empresa mesmo, ou da controladoria, outras vêm para ele entender aonde que aquele produto vai estar inserido, que é do mercado, aí vem da área de inteligência, né? E então assim, a área de inteligência é um suporte para essa área, tá certo? Então, por exemplo, na Perdigão eu mesmo supria muito a área de fusões e aquisições, a área de projetos junto com os outros colegas da área. E muitas vezes até fornecendo informação para a área de relações com investidores, que tem que publicar lá a cada trimestre como a empresa está indo, o que ela vai fazer para frente e tudo mais, né? Então é uma área suporte para eles, de posse do tamanho daquele mercado, daquele produto, daquele serviço, eles vão tomar as melhores decisões de quando lançar, o que lançar, qual que é o preço que a concorrência está praticando e assim por diante. Perfeito, perfeito. Amplia a visão, né? Sim, sempre sim. assim. E como executivo de marketing ou de vendas, porque muitos dos nossos alunos passam por esse processo. Então, eu estou no campo, estou trabalhando no campo, mas eu almejo uma carreira no marketing ou na área de gestão de vendas. Como que o executivo de marketing ou vendas pode elaborar apresentações criativas utilizando essas informações de inteligência de mercado e justificando as suas decisões? Porque também era outra coisa que eu percebia na época que eu trabalhava na BASF. A inteligência de mercado era chamada pelos executivos para que houvesse esse planejamento. Como que você vê hoje que os nossos alunos eles podem criar apresentações criativas utilizando essas informações? Aí nós temos dois profissionais, assim, dois grupos de executivos, né? Aqueles que ou têm experiência em mexer com o Office, então acredito que esses já consigam se virar e fazer algo criativo, né? E esses, por terem avançado na hierarquia da empresa, passaram por cursos de liderança, cursos de técnicas de apresentação, então isso está bem no radar deles, né? Agora, se eles não têm a prática de mexer com o software, obviamente ele vai recorrer a uma empresa externa ou a área de inteligência que geralmente produz uma grande parte desses materiais, né? Eu particularmente, pensando em sistema, eu gosto do Prezi, porque ela dá toda uma movimentação. Eu confesso que eu não sei mexer, mas assim já vi apresentações em workshops, em reuniões bem interessantes, né? Bem diretas, bem focadas. Mas sabendo usar o PowerPoint ou tendo alguém que consiga mexer bem, consegue se fazer materiais muito bons, né? O importante, na verdade, é a análise sobre o conteúdo que você quer apresentar. É você, primeiro, entender o que você tem que transmitir, qual que é o seu público-alvo para você acertar na mosca. Perfeito. Tá certo? Então, assim, você de posse dessas duas informações, você é o expert daquela informação ou daquela análise que você construiu, desenvolveu, e você vai explicar, ensinar ou passar adiante. Então você tem que ser direto ao ponto, né? Tem que contar uma história. Muitas vezes eu mesmo gosto de trazer um vídeo para dar uma quebrada no gelo no início, ou contar alguma coisa que para atrair a atenção, né? Para que você tenha todo mundo naquele tempo da apresentação com esse material, que tem um peso importante, mas não é tudo, né? Você consiga ter todo mundo com você ali o tempo inteiro. Principalmente analisando dados, né? Exato, Analisando informações. Eu gostei muito do tripé, porque eu, particularmente falando, eu também nunca tinha pensado nessa questão de você ver o cenário macroeconômico. Não, tem que olhar tudo, né? tem que olhar tudo. E isso, quando eu fiz essa área lá na Perdigão, que eu ajudei a construir a área do mercado externo, eu levei esse conceito, eu apresentei para os diretores lá, eu falei, a gente não pode ficar só olhando o mercado de aves, o mercado suíno, o mercado de bovino,
que a empresa já acompanha, já monitora. Eu tenho que olhar o que está acontecendo com o câmbio. O Brasil é um dos principais exportadores de proteína animal do planeta. E aí? Se o animal come soja, você precisa saber da soja. Exatamente. Então assim, não dá para saber. Como é que está a safra norte-americana? Como é que está a safra na Argentina? Que impacto isso vai ter no preço internacional da soja? Qual que é o impacto que isso vai ter na ração desses animais? Então você não pode ficar olhando uma coisa só. E o seu competidor, como é que está indo? Né? Como é que estão as outras grandes empresas de carnes e lácteos? Como é que estão esse mercado? Tem que estar... Quando você fez Exalc, você não pensou em fazer CPEA? Porque trabalha com informações, dados... Quando eu me formei, no 99, o CPEA estava começando. Eu pensei sim. Entendi. Eu pensei sim. Que bacana. Pensei sim. Porque quem gosta dessa área mais, digamos assim, econômica, né, da agronomia, acaba indo para a vertente mais do CPEA. Porque o extensionismo, ele te leva para uma parte muito de produzir, né? Extrair daquele hectare o máximo possível. Exatamente. Só que tem o lado econômico, né? Você vai produzir investindo ali com mais insumo, mais adubo e tal. Mas só que até que ponto você tem com aquele preço do seu produto final, você tem economicamente uma coisa sustentável, né? Entendeu? Que no final do dia é isso. O agricultor tem que estar numa situação de sustentabilidade econômica. Eu digo que o produtor ele passou a ser um empresário rural, sim, né? Ele tem que ser, sim. na verdade, um empresário rural, que ele vê tanto a balança, logicamente, da produção, como também do custo. Os filhos, e dependendo da família, já os netos assumindo, né, o choque de gerações, no final do dia é uma empresa. É que nem um casamento, é uma empresa, ele precisa funcionar. Precisa pagar conta e ter lucro, porque senão não se Qual que é o sustenta, sentido? né? Deixa o dinheiro no banco e... Exatamente.